Fala pessoal, hoje eu vou falar sobre os diversos efeitos da atividade física no cérebro. Eu pretendo continuar essa série de vídeos sobre formas de melhorar sua capacidade intelectual. Porque no capítulo passado eu falei sobre os mecanismos incríveis da terapia vermelha e infravermelha, a chamada fotobiomodulação para o cérebro, testosterona e para o corpo todo. Falei sobre os nootrópicos, que são suplementos para aumentar a sua inteligência. Junto também falei sobre práticas de biohacking que aumentam a nossa capacidade cognitiva substancialmente. Inclusive a sauna. A sauna, que vale $1 milhão para mim, a sauna é fantástica. Já hoje, eu quero falar sobre os diversos estudos com os exercícios para melhorar a função mental e humor. Como diferentes modalidades de exercício impactam sua função mental de formas distintas. Então apertem os cintos, curta esse vídeo, pessoal. Siga o canal se você não segue ainda e se prepare para mudar sua vida. Hoje eu vou falar para você como você vai mudar de vida. E vou falar agora, com coaching de emagrecimento. Se você quiser emagrecer da forma mais saudável e fácil possível, faça o coaching emagrecimento, que vai te dar todo o suporte para você chegar onde você nunca chegou antes, em termos de do que? De conquistar o corpo mais bonito e mais saudável que você poderia ter e se tornar uma pessoa mais inteligente no processo. Possivelmente, porque a atividade física e o emagrecimento nitidamente causam um efeito muito grande no cérebro, na função cognitiva. Então é só clicar no link de descrição desse vídeo que está aí embaixo ou mandar uma mensagem para mim diretamente no WhatsApp, que é no 911-97533-8525. Você vai emagrecer muito, é só agendar o coach de emagrecimento e dar um salto na sua vida. Dê esse salto agora. Agora, além de começar o coach de emagrecimento, depois de assistir esse vídeo, o que você vai fazer agora é dar outro grande salto. Então comece agora, anote na sua agenda e faça a consultoria de emagrecimento quando você terminar esse vídeo e também faça o seguinte: comece o seu dia com a tarefa mais desagradável primeiro. Isso é muito importante. Se você acha desagradável fazer exercício, que por sinal não é, porque exatamente o oposto dos estudos mostram, então faça atividade física na parte da manhã. Você já leu o livro Como Esse Sapo, do Brian Tracy? Incrível Brian Tracy, eu adoro ele, já li quase todos os seus livros. Por sinal, totalizo aí mais de 50 livros. E se você não leu ainda, você também pode ler meus livros, meus e-books, né? Eu tenho a dieta dos nossos ancestrais, a dieta low carb, eles estão no link de descrição desse vídeo também. E os e-books eu disponibilizo no meu blog primalbrasil.com.br. Então não deixe de ler a dieta low carb e a dieta dos nossos ancestrais. Mas faça o seguinte: acorde, caminhe e treine. Faça de maneira simples, uma regra que você nunca vai esquecer. Agora, eu faço musculação antes do almoço, mas eu tenho zero de problema de disciplina. Então, se você tem problema de disciplina, então faça de manhã, né? Com o resultado, todo dia parece muito fácil em comparação. Se você ficar sem fazer exercício o resto do dia, fica muito fácil. Eu faço exercício 3 vezes por dia, mais ou menos, e você pode fazer uma vez na semana. Você consegue fazer uma vez na semana? É claro que consegue. Né? Então, faça o seguinte: um estudo recente comparou 2 grupos de pessoas. Um grupo iniciou um programa de exercício pela manhã e outro grupo, o segundo grupo, fez exercício de noite, né? Depois do trabalho. E olha o que os pesquisadores descobriram. Eles descobriram que os praticantes da manhã eram muito mais propensos a continuar no programa 6 meses depois. Né? Começar o dia com exercício foi muito mais eficaz em criar o hábito de fazer atividade física regularmente do que atiar até o final do dia. Pois, obviamente, é muito mais fácil você dar desculpas à noite, você dizer que está cansado, estressado, pegou trânsito, sei lá. Então é muito fácil procrastinar. Então você vai acabar com suas desculpas, terminar com isso de uma vez por todas. Acabou a desculpa. Faça de manhã e engula esse sapo. Porque voltando para o Brian Tracy, o rei da motivação, ele falou uma vez o seguinte: a primeira coisa que você deve fazer quando acordar todas as vezes de manhã é comer um sapo vivo. Né, seu famoso livro best-seller. Então você terá a satisfação de fazer o que é provavelmente a pior coisa que pode acontecer no seu dia. Então rasga esse band-aid logo de uma vez, porque você é forte, você não é fraco, então resolva o seu dia, beleza? Agora, se você quer um pouco mais de motivação, então saiba que exercício ajuda o seu corpo a queimar muita gordura.
Obviamente, sob certas circunstâncias, é claro. Quando há, que circunstâncias? Quando há baixa disponibilidade de glicose, períodos de inanição ou jejum, né, que é a restrição calórica, ou mesmo exercícios prolongados de baixa intensidade, como caminhar, pedalar, longas distâncias. Então, assim, com esses exercícios de baixa intensidade, a gente queima mais gordura como combustível. O corpo troca sua queima de carboidrato por queima de gordura. Só que é claro, quem segue a low carb queima muito mais, né, do que quem só faz exercício. Então, o estudo do Dr. Jeff Volek e o Finney são os pioneiros no estudo da dieta low carb para atletas, mostram que com a cetogênica a gente queima o dobro de gordura como energia. Literalmente o dobro. Então, se esses estados persistirem, o estado de cetose, por períodos longos, mais dias, semanas, esses ácidos graxos serão convertidos em corpos cetônicos, né? Então, você melhora ainda mais a eficácia na distribuição de combustível, especialmente no coração e no cérebro, que é onde o corpo queima mais cetose, certo? Ou seja, se você está na dieta high carb, que é o oposto da low carb, alto em carboidrato, daí você queima pouca gordura como energia. E só com a low carb, após algumas semanas de adaptação à dieta, você realmente vai virar um queimador de gordura mesmo. Um grande queimador de gordura. Então, como vocês podem ver, existem muitos benefícios para a saúde dessas mudanças adaptativas do nosso corpo ao estado de queima de lipídios. Mas é claro que no mundo moderno, sedentário, quase não há essas oportunidades aí de gerar essas mudanças metabólicas, porque os carboidratos são muito sedutores, eles estão em todos os lugares. Então, como resultado, o único momento que o nosso corpo experimenta flexibilidade metabólica é se criarmos artificialmente essas alterações em nossos corpos. Como? Praticando diferentes técnicas de exercício, jejum e jejum longo. Assim, a gente entra no estado de queima de lipídios. Só que, a longo prazo, só o jejum, né? Vamos colocar essa consideração aí, esse exemplo da pessoa que só faz jejum para reduzir a queima de gordura, para aumentar a queima de gordura, reduzir o peso, que acontece que jejum a longo prazo pode reduzir o metabolismo na ausência de atividade física em meio à restrição calórica. Então, o exercício é responsável por manter o metabolismo mais elevado, com mais músculo, para queimar mais gordura, principalmente musculação, exercício de explosão, como intervalado, futebol, rugby, esse tipo de exercício que inclua momentos breves de explosão. Então, se você fizer só o jejum e restrição calórica, a longo prazo não vai resolver. Essa é a moral da história. Você precisa aumentar o metabolismo para ganhar mais músculo e assim também conquistar a flexibilidade metabólica, que é extremamente importante. E assim, com a low carb e atividade física, você não só queima gordura, mas você fortalece suas mitocôndrias, reduz a inflamação, prevenindo assim várias doenças crônicas. É muito importante para a saúde, porque as mitocôndrias são as usinas de energia das células e elas são únicas. Elas são organelas únicas com seu próprio DNA, que influenciam totalmente o nosso código genético. Código genético de cada uma das nossas células e várias vias de modulações epigenéticas. Ou seja, epigenética em jogo, mitocôndrias, estado disfuncional de mitocôndrias vai acabar com a sua genética. Vai expressar os genes que são ruins e desativar os genes que favorecem a longevidade. Então, devemos ligar os genes favoráveis à longevidade, desligar os genes das doenças. E você faz isso fortalecendo suas mitocôndrias através dos exercícios e a low carb. Beleza? Assim, facilmente a gente reduz a inflamação, que está por trás da maior parte dos males que matam o homem moderno. Como você pode testar a inflamação nos seus exames? Pode testar os marcadores de PCR, proteína C reativa, né? Velocidade de hemossedimentação, que é o VHS, que é o mesmo que taxa de sedimentação dos eritrócitos. Então, você tem esses dois nomes diferentes para a mesma coisa. Esses são dois marcadores de inflamação, também tem a homocisteína, que é o terceiro marcador de inflamação, e as citocinas inflamatórias, que geralmente custam mais caros para testar, então não são muito comuns aqui no Brasil. Mas você pode fazer esses três exames aí, velocidade de hemossedimentação está na série vermelha, né, nos glóbulos vermelhos, PCR, e também a homocisteína, que muitos médicos não pedem e é extremamente importante, beleza? Então, no mundo ideal, há períodos de perda de gordura e há períodos de ganho de gordura. Só que hoje não, é claro, todo mundo está minimizando gordura 24 horas por dia, 2/3 da população tem obesidade, sobrepeso, não é à toa que 2/3 da população está morrendo de doenças cardíacas e
doenças do coração. Não é à toa, não é coincidência. Os dados são muito concretos. Por isso é importante ter períodos de armazenamento e períodos de esvaziamento de gordura, que isso traz inúmeros benefícios para as nossas mitocôndrias, nossas usinas de energia. Daí, para começar, para os iniciantes, vamos olhar como funciona a produção de energia. Vamos abordar um pouco esse tema. Com a glicólise anaeróbica, que é a decomposição de glicose sem oxigênio, é como a maioria das pessoas estão vivendo, né? Então, nossas mitocôndrias produzem apenas 2 ATPs quando estamos no estado de queima de carboidrato, que é a glicólise anaeróbica. Então, essa é uma quantidade muito mínima de energia. A produção de energia é muito baixa com a queima de glicose e de açúcar. Infelizmente, nós temos um sistema como backup de sobrevivência, esse sistema em ambientes de pouco ou nenhum oxigênio. Logo, glicose anaeróbica, né? Anaeróbica que não usa oxigênio, beleza? Mas é só um mecanismo de backup de sobrevivência, porque o homem ancestral não produzia, não ativava essa via com tanta frequência, ele ficava no estado de queima de gordura, que é um estado aeróbico, diferente. Ou seja, a queima de carboidrato é um mecanismo de backup, nunca foi nossa principal fonte de energia como espécie. A principal fonte de energia é sustentável aeróbica e não glicolítica. A via de queima de gordura com períodos de restrição carboidrato, jejum, que nossos ancestrais faziam o tempo todo, não era constante suplemento de carboidrato, beleza? Esse é como o nosso corpo evolui. Agora, por outro lado, o metabolismo aeróbico queima 32 moléculas de ATP. As mitocôndrias produzem 38 moléculas de ATP com o metabolismo aeróbico. Comparado com 2, é muito pouco. Então, obviamente, uma grande melhoria que é bem acima da glicólise, que é 2 ATPs. Então, muito mais eficaz a queima de gordura com energia comparado à queima de açúcar. E dito isso, o metabolismo aeróbico de gorduras é um processo totalmente diferente do anaeróbico, que é chamado beta-oxidação, esse processo aeróbico. Então, a beta-oxidação, você consegue mais energia, como eu falei, queimar 32 ATPs, mais queima de gordura é igual a mais energia. Então, com isso em mente, vamos aos efeitos do exercício para o cérebro, que é o tema principal desse vídeo. Então, a atividade física melhora todos os processos afetivos, sim, afetivos, humor, cognição, como você se sente com o seu próximo e os seus amigos ao redor. Melhora a tensão do cérebro, melhora a cognição, melhora o humor, e os efeitos duram muito mais que um dia, né? Sendo muito elevado nos minutos e nas horas após o término da atividade física. Então, por exemplo, tem um estudo aí com 19 semanas, de 16 semanas, aliás, os exercícios levaram a um aumento forte na atividade do giro para-hipocampal direito nas áreas motoras sensoriais de regulação de humor. Então, realmente, o exercício melhorou o humor nesse estudo, enquanto 12 semanas de exercício também estavam ligados ao aumento da conectividade funcional que leva a melhor desempenho motor. Então, não só melhorou o humor, como melhorou o desempenho motor. E este estudo é um dos primeiros a analisar o efeito transitório do exercício nas redes funcionais do cérebro em repouso. Por quê? Por causa do novo método de medida. E também porque os efeitos antes eram imediatos, pelo menos eram testados os efeitos imediatos, não os efeitos contínuos, né? Então, como o cérebro funciona melhor em qualquer horário do dia, foi o que esse estudo comprovou. E diferentes modalidades de exercícios afetam o cérebro de maneiras distintas. Foi o que outro estudo alemão demonstrou. Então, vamos ao segundo estudo. Muito, muito interessante. Exercícios de baixa e alta intensidade afetam o cérebro de maneira diferente. Então, existe de alta intensidade e existe de baixa intensidade. Estudo conduzido pelos pesquisadores do Hospital Universitário de Bonn, na Alemanha, envolveu 25 atletas do sexo masculino que se exercitavam pelo menos 3 vezes por semana, durante 45 minutos. Isso nos últimos 2 anos. Então, durou 2 anos, 3 vezes por semana de 45 minutos. Facinho, coisa mais fácil do mundo. Eu falei para você que eu faço 14 vezes a semana ou mais, eu faço 3 vezes por dia de exercício, então 3 vezes na semana é ridiculamente fácil, qualquer um pode fazer. Então eles realizaram esses 30 minutos de exercício de baixa e alta intensidade em dias separados, dia sim, dia não. Daí, por meio da ressonância magnética funcional,
em um estado de repouso, lembrando repouso, foi usado a ressonância magnética para monitorar a conectividade funcional do cérebro. E esse é um novo método de medição cerebral dos estudos, como eu falei. Então, eles mediram a atividade cerebral ao longo do dia e dias após os exercícios por meio da ressonância magnética funcional, que foi o novo aparelho. Então, os participantes também preencheram o questionário relacionado ao humor antes e depois das sessões de exercício, né, que já é uma metodologia mais antiga. Daí os resultados foram os seguintes: embora os tipos de exercícios diferentes levaram aumentos significativos no humor positivo e nenhuma alteração negativa no humor, foram observados grandes diferenças na rede de conectividade funcional, especificamente após o exercício de baixa intensidade. A conectividade funcional associada ao processamento cognitivo e a atenção foi aumentada. Então, aumentou a cognição, o processamento cognitivo e a atenção, os níveis de atenção nos exercícios de baixa intensidade. Enquanto os exercícios de alta intensidade também aumentou essa conectividade funcional nas redes envolvidas no processo de emoção, nos processos afetivos emocionais. Então, o exercício de baixa intensidade foi ótimo para a cognição, e o exercício de alta intensidade não só foi ótimo para a cognição, mas também foi ótimo para as emoções, para o humor. Então, ambos melhoraram o humor, mas o exercício de alta intensidade melhorou mais. Ou seja, caminhadas, pedaladas leves melhoram a atenção, mas a corrida forte e outros exercícios de alta intensidade melhoram a missão ainda mais. Então, com certeza, tudo faz sentido para mim. Quanto mais intenso, maior benefício para o cérebro, embora todos os exercícios sejam bons. Então, os pesquisadores acreditam que a neuroimagem funcional terá um grande impacto para desvendar a interação do corpo e cérebro, conexão corpo e cérebro, que são novas medidas, como eu falei, essa neuroimagem funcional, a ressonância. Isso permite olhar diretamente o cérebro de um grupo grande de atletas, entender todas as alterações, mudanças dinâmicas no cérebro, estruturas e funções específicas, como o cérebro ativa diferentes partes do cérebro. E assim eles enxergam as melhoras dramáticas de quem passa do estilo de vida sedentário para o estilo de vida saudável, rico em atividade física. Então, benefits across the board, benefícios de todas as formas. Agora, quanto às modalidades específicas na atividade intelectual, olha que incrível, os exercícios de alta intensidade aumentaram a memória especificamente. Então, o exercício beneficia seu cérebro e seu humor através de múltiplos mecanismos, incluindo a criação de novos neurônios excitáveis, assim como novos neurônios que liberam GABA, que são o contrário, que são inibitórios. O GABA, o ácido gama aminobutírico, é um neurotransmissor inibitório. Então, o que significa isso é que a atividade física ajuda a relaxar e, ao mesmo tempo, estimula o seu cérebro. Então, ao passo que inibe o disparo neural excessivo, ajuda a induzir o estado natural de calma e foco, mesmo tendo como grande melhora o resgate das memória também, a melhora da memória, houve um estado melhora de humor. Então você melhora o seu cérebro, você relaxa, resgata mais memórias, se sente mais ativo fisicamente e mentalmente. Então é incrível para a memória e para o humor. E isso é bem semelhante à maneira como olha que incrível, os medicamentos anti-ansiedade funcionam de maneira similar. Só que é claro que o exercício é muito melhor. Os benefícios da atividade física melhoram o humor e ocorrem imediatamente após o treino. E continuam a longo prazo, entendeu? Quer dizer, é bem mais profundo do que medicamento anti-ansiedade, que resolve na hora dar um alívio momentâneo, sem contar que vicia, sem contar que tem efeitos colaterais. Então não vale, pelo amor de Deus, gente, não vale a pena tomar essas porcarias de medicamentos, pelo amor de Deus. Melhor medicamento é a atividade física, de longe, em termos de humor, em termos de disposição. Nossa, nem chegar perto. Então, olha aqui outro estudo muito interessante, a pesquisa canadense. Eles mostraram, já falando de exercício de alta intensidade, que melhorou muito a função do hipocampo, que é óbvio onde está o armazém de memória, a parte primitiva do cérebro, no hipotálamo. Daí esse estudo envolveu 95 jovens adultos saudáveis e um grupo deles completou 6 semanas de treinamento intervalado de alta intensidade, que é o HIIT, né? O High Intensity Interval Training, que vocês conhecem. E eles fizeram esse treino intervalado mais treinamento cognitivo. Já o outro grupo de tratamento fez o HIIT apenas, né? Sem o tratamento cognitivo, sem usar cabeça depois. Então, o grupo de controle permaneceu inativo e não recebeu
treinamento cognitivo. Então foram 3 grupos. Um não fez exercício, outro fez exercício e fez HIIT e outro só fez exercício, beleza? Então, ambos os grupos de HIIT experimentaram melhoras significativas na memória, uma memória específica que se chama memória de alta interferência, que significa que você pode integrar perfeitamente novas informações, permitindo distinguir informações novas das antigas. Então, a organização da memória melhorou muito. Então, além disso, é claro, o que eu sempre falo aqui para vocês, que a criação de novos neurônios é muito preponderante, a BDNF. Então, o que esse estudo mostrou que maiores ganhos de condicionamento físico resultaram em maiores aumentos do fator neurotrópico derivado do cérebro, BDNF, que inclui o crescimento e a sobrevivência das células cerebrais, fortalece as conexões neurais, fortalece a sinapse, a conexão da atividade neural e neuromotora. E como tal, né, é claro que é possível que exercício de alta intensidade também possa ter um papel na redução do risco de Alzheimer, incluindo a demência e Alzheimer, porque obviamente melhora a função cerebral de todas as formas, né? E esse tipo de melhoria explicam por que as pessoas que fazem mais exercício têm um melhor desempenho acadêmico, né? Isso é o que os pesquisadores, os autores dos estudos falaram. Há uma correlação muito boa entre desempenho físico e desempenho acadêmico. Uma coisa leva a outra, gente. E os próprios autores relatam isso, enfatizam bastante. Enfatizam também que é bom para velho, é bom para criança, na terceira idade, na primeira idade, então é bom para todo mundo. E outra coisa que eles constataram foi a relação entre a melhora da aptidão cardiovascular dos exercícios e a melhora mental. Então, é 100% relacionado a aptidão cardiovascular com a aptidão mental. A correlação. Então, nem sempre algumas pessoas podem desenvolver Alzheimer com a prática de exercício, mas não é a norma, não é o comum. É uma prevenção primária que anos de prevenção, anos de prática de atividade física, anos de boas práticas de dieta e jejum, isso sim que conta mais. Então, descobriram que a aptidão cardiovascular é muito boa para o cérebro, uma coisa leva a outra. Foram os pesquisadores da Universidade de Gotemburgo, da Suécia, dessa vez, que revelaram que as mulheres com maior aptidão cardiovascular tinham o risco do quê? 88% menor de desenvolver demência do que aquelas com uma moderada aptidão. Então, 88% menor o risco de demência, 88% menor do que aquelas que não fizeram exercício. Então, esse estudo é incrível e mostra nitidamente que a aptidão cardiovascular alta é bem melhor do que a aptidão cardiovascular média, né? Então, o que acontece? Quem fez mais exercício melhorou muito mais o risco, reduziu muito mais o risco de demência, reduziu em 88%. Então, logo, quem faz mais exercício tem menos demência do que quem faz só 2 ou 3 vezes na semana, e vai notar que as mulheres com aptidão mais baixa tiveram um risco 41% maior do que aquelas que tiveram aptidão média. Então, se você tem uma aptidão média cardiovascular, seu risco é muito menor de demência do que se você não fizesse, tá certo? Então, vale a pena fazer atividades moderadas, claro, mas o melhor de todos é você realmente encarar esse problema, como eu falei no começo, rasgar o band-aid, começar o dia de uma vez por todas. Então, é isso, pessoal. De fato, a boa aptidão cardiovascular e exercício realmente protegem o tecido cerebral à medida que envelhecemos e fortalece a inteligência ao longo da vida. Por isso, se você faz pouco exercício, minha dica é tente aumentar gradualmente na sua rotina. Se você faz 2, 3 vezes na semana, daí nesse caso tente fazer 5, 6, 7, vai aumentando, vai testando seus limites, não tem limite, tem gente fazendo exercício 2, 3 horas por dia, você não precisa fazer isso, é claro, mas o que eu estou querendo dizer é que fazer 1 hora de exercício por dia é muito fácil e muito saudável. Beleza? Agora, por que muita gente desiste então? Porque as pessoas são cheias de desculpas, por que isso acontece? Por que a desistência ocorre? Eu diria que, em grande parte, é devido à falta de paciência, né? Pura e simples, né? A pessoa não dá o tempo necessário para o corpo se adaptar às adaptações fisiológicas do treino. Então, a pessoa sente dor na primeira semana, daí pode ter um pouco de dor de cabeça, dor no corpo, dor nas costas, daí ele já desiste. Mas o que a pessoa não sabe é que essa dor vai embora. Não só vai embora, como
previne o risco de dor no dia a dia, previne as ocorrências de dor no dia a dia. Então, se você não fizer exercício, os estudos mostram, todos os dados estatísticos, que você vai ter muito mais dor do que se você não tem. Entendeu? Então, para mim, acontece isso. Pouquíssimas vezes na vida eu parei de fazer exercício por questão de cirurgias ou qualquer coisa do tipo no qual eu fiquei 1 ou 2 semanas sem fazer exercício, que é extremamente raro. Mas eu senti aumento dessas ocorrências de dor e problemas relacionados. Então, o exercício é um analgésico natural mais potente de todos. E se você dá o tempo para o seu corpo se adaptar, se você dá o tempo para você se acostumar à dor, você vai passar a não ter dor ao invés de ter. Né? Você chega no platô do treino, você vai aumentando um pininho por semana de exercício. Então, se você começa fazendo supino, sei lá, 10 quilos por cada lado, vai aumentando 2,5 quilos por semana. Passou 2 meses, você já está fazendo 25 de cada lado, supino, entendeu? Agachamento, começa a fazer o agachamento com o próprio corpo, depois vai colocando peso aos poucos. Comece devagar, né? Não comece de uma vez para você ficar todo loiro de uma vez, então faça aos poucos. Se você dá o tempo suficiente para o corpo se sentir bem, entendeu? Senão você vai desistir. Tudo que é muito extremo de uma vez, você desiste. Então, uma escadinha, você vai subindo essa escadinha aos poucos, vai evoluindo, até chegar no platô. Agora, você acha que eu sinto dor? Você acha que quem é atleta sente dor? Né? Se a pessoa não está cruzando os limites, ela não sente dor. Se a carga é repetitiva todos os dias, em termos de facilidade, em termos de... Você se adapta, entendeu? Então, se torna fácil. Bem fácil, você não sente nenhuma dor. É muito tranquilo. Então, sem desculpas, resolva isso de uma vez por todas. Pode fazer o coach de emagrecimento aqui, pode contratar um personal trainer, pode começar sozinho, falar mesmo com o personal da academia e pedir para ele te orientar, pode pegar um Smart Fit que tem em toda esquina, todo bairro. Não tem desculpa. Entra aí no Google, acha uma Smart Fit, não estou querendo fazer propaganda Smart Fit, mas aqui é muito fácil. Então, faça isso, beleza? Agora, voltando à questão cardiovascular, olha que interessante. A aptidão cardiovascular está associada à economia de tecido cerebral em humanos idosos. Isso significa o quê? Que preservou a substância cinzenta e a massa branca no córtex pré-frontal, temporal e parental. Então, isso evitou a deterioração cognitiva. Então, foi excelente para prevenir os agregados de tau, né, de beta-amiloide, que são as proteínas do Alzheimer. Então, melhora a massa cinzenta e a substância branca, beleza? E achados semelhantes foram encontrados por outros cientistas, né, em idosos, no caso 600 idosos, a partir de 70 anos. Então, eles descobriram praticamente a mesma coisa, né, que menor encolhimento cerebral durante o período de acompanhamento de 3 anos. Então, é realmente algo que você deve parar e refletir. Né? E outra coisa que você deve realmente parar e refletir é o seguinte. Novo estudo. Musculação na perna, a força muscular da perna, principalmente, está ligada à saúde do cérebro. Então, um dos fatores mais importantes nesse sentido é a força da sua perna. Então, curiosamente, se você não consegue realizar exercício de carga nas pernas, você não só perde massa muscular, mas a química do seu cérebro é afetada. Então, é afetado de tal maneira que seu sistema nervoso e seu cérebro também deterioram. Então, realmente causa sarcopenia, né, que é a perda muscular gradual com a idade, você fica corcunda, você fica velha, você começa a ter problemas, seu metabolismo fica lento, você pode cair e ter fraturas. Então, por exemplo, quando o velho cai, 2/3 deles morrem dentro de 2 anos, os velhos com mais de 80 anos, esses idosos. Então, preste atenção nisso, pessoal. 2/3 morrem dentro de 2 anos. Então, quem cai, morreu. Quem cai, morreu. O que mais tem, uma das maiores causas de morte é queda dos idosos. Então, se você não tem sarcopenia, se você desenvolveu sua musculatura e o caso até aumentou na terceira idade, você pode desenvolver o seu músculo na terceira idade, você cai, você se recupera como um jovem. Então, essa causa de morte você já eliminou da sua lista, entendeu? Então, só nisso você está aumentando sua expectativa de vida com relação ao resto da população, beleza? Então, isso não só vai melhorar a longevidade, como vai manter sua coordenação motora, sua postura, massa muscular e a química cerebral, beleza? E o medidor de longevidade incrível não é só a força nas pernas, mas também a força no punho, né? Então, ao usar os músculos da perna, um gene chamado CDK
5 é afetado negativamente e esse gene realmente desempenha um papel importante na saúde e na função mitocondrial. Então, essa limitação de movimento que eu falei, essa rigidez, essa perda de coordenação motora, essa fraqueza muscular, a pessoa vai ficando mais mole, vai ficando mais fraca. Você vê que a pessoa está se desmoronando, está definhando, né? Então, as pernas ficam mais bamba, o controle fica ruim, os reflexos ficam lentos. Então, é tudo isso que vai acontecendo e você pode notar, inclusive, que pessoas com 40 anos de idade, 45, você já sabe se a pessoa vai ficar assim ou não, com base na sua postura, né? Se a pessoa já é corcunda ou não, com base na sua coordenação motora e exercício, nível de atividade, nível de força, nível de conversa, processamento mental, você já percebe que essa pessoa vai envelhecer mais rápido. Então, realmente, a prevenção é incrível. Você pode perceber ela de várias formas, beleza? Então, essa limitação severa de movimento é horrível, pode influenciar não só o sistema motor, mas o sistema motor, o metabolismo, sistema nervoso, altera a neurogênese, né, a perda de conexões neurais e realmente perde esses neurônios motores e as células musculares vão retraindo, beleza? Então, coordenação é muito importante, postura é muito importante. Então, é isso aí. Sem exercício, as chances são muito maiores de você definhar com idade. Ponto final. O importante você lembrar é live long, drop dead. Esse é o lema, o ditado incrível, né? Que você vive bem, com bastante força e energia, muita energia. Aí quando você for morrer, você morre dormindo de uma vez, não precisa ser dormindo, mas você morre bem, você não sofreu igual as pessoas sofrem no hospital, aí ficam meses, às vezes anos, doentes com câncer até morrer. Entendeu? Então, esse não vai ser o seu destino se você quiser, beleza? E olha um exemplo óbvio desse contraste. Olha que evidente e fácil entender isso. Um estudo de 2016 da revista Gerontology acompanhou 324 mulheres gêmeas, com idade entre 43 e 73 anos, durante uma década. Daí eles testaram a função cognitiva das gêmeas, né? Um grupo de gêmeas fez exercício e outro grupo não fez, para você mostrar qual a importância da genética. Daí o que aconteceu? Os mais fortes dos pares de gêmeas experimentaram menos alterações cerebrais relacionadas à idade ao longo do tempo. Daí o estudo observou que a melhora da força das pernas é fundamental para o envelhecimento saudável. Daí, consistentemente, as gêmeas com mais força nas pernas mantiveram um funcionamento cognitivo mais elevado ao longo prazo em comparação às gêmeas mais fracas. Então, a força das pernas foi considerada o melhor preditor para a saúde do cérebro do que qualquer outro fator de estilo de vida. Beleza? Então, força é muito importante. Muito mais importante que a genética, porque a genética não serve para nada, nada. 20% ou menos dos efeitos foram devidos à genética. Então, realmente, esse é o ponto mais importante. Apesar delas compartilharem a genética comum e o ambiente da infância, claro, o poder das pernas prediz o envelhecimento cognitivo e a estrutura cerebral como um todo, estrutura global, beleza? Então, nunca se esqueça de fazer o agachamento, que é o melhor exercício para a perna. Agachamento, leg press, lunge, abdutor, cadeira extensora e assim por diante. Bota a carga nessas pernas. Se for fazer agachamento com o próprio corpo, faça pelo menos aí umas 12 repetições, com umas 6 séries mais ou menos, no mínimo uma vez por semana, né? Então, você faz o agachamento, 6 séries, 12, espera mais um minuto, mais 12, espera mais um minuto. Agachamento é fácil, né? Agachamento que você desce com as pernas se levanta, beleza? E se for fazer apoiado na barra, aí você coloca a carga e diminui as repetições pode ser para 8 ou para 7 repetições, porque você está puxando mais peso. Então, realmente, esses são os mais importantes. Agachamento, lunge, leg press. Né? Leg press é aquilo que você faz no equipamento, que você empurra, né, a barra para frente com a perna. E o lunge é tipo um agachamento andando, que você vai andando, né, enquanto agacha, com peso segurando nos braços. Então, todos esses são incríveis. Então, nesse tom, eu termino o podcast de hoje. Espero que vocês continuem ouvindo, porque tem muita coisa boa pela frente. Valeu, pessoal!
Tchau.